Sacias meu ser, abraças-me e ouve o meu clamor, falas pra mim, falas pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo,
nosso desejo, esse é o nosso anelo, esta é a nossa vontade, Senhor, que o Senhor venha soprar sobre cada um de nós. Não só nesses dias que estamos aqui, mas nesse tempo que estamos vivendo. Esse é o nosso desejo, Senhor, que o Senhor faça a sua vontade em nossas vidas em primeiro lugar e através de nossas vidas. Senhor, nós nos abrimos mais uma vez nesta manhã e queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, fala no mais íntimo de cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor já tem falado muito, mas também sabemos que muito mais o Senhor quer ainda falar às nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo. Muito obrigado, ó Deus, por esta reunião, por esse congresso. Senhor, muito obrigado porque isso nasceu no Teu coração. E te damos louvor por isso, Pai. Te agradecemos. Espírito Santo, continua ministrando cada um. Te damos louvor. Amém, queridos. Você pode tomar assento. Glória a Deus pela sua vida. Esses dias eu escutei uma historinha e eu achei muito interessante. Acho que cabe para nós fazer aqui rapidamente uma reflexão sobre ela. Falou o seguinte, que alguns cientistas colocaram várias pulgas numa caixinha com tampa e deixaram lá. E ele observou que ela pulava e batia na tampa. Toda vez que pulava, batia na tampa, batia na tampa. Isso por muito tempo ele deixou ali aquelas pulgas ali. Até que chegou uma hora que ele tirou a tampa. E ele observou que as pulgas não pulavam além de onde que estava a tampa. Sabe, eu tenho pensado nisso, e eu estava até ali sentado e pensando o seguinte, que, na verdade, Jesus veio e tirou a tampa de onde nós estávamos. Tem até um texto, lembrei de um texto que fala assim em Cantares: ouça a voz do meu amado, ele o que vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Olhai, ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, lançando os olhos pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Quer dizer, eu vejo nesse texto o seguinte, que Jesus encontra, né, a noiva num quarto, preso, janela, grade. No entanto, Jesus fala: ei, levanta, venha. E o texto não fala sobre a porta. A porta foi aberta. Então ele está ali convidando para ela sair daquela prisão, daquela situação. E pegando as duas coisas, eu estava pensando o seguinte, que nesses dias o mundo e a vida no ministério, as situações e embates que nós temos, tentam nos colocar uma tampa. E por alguns, muitas vezes, assim, a gente passa anos, parece que... Mas nós temos que entender o seguinte, que Jesus tirou essa tampa. E eu vejo que o Remir hoje veio para nos ajudar a saltar além da tampa. Para nos dar força. Porque parece que chega uma hora que você, até a sua autoestima, chega uma hora que você, sabe, você pula ali só no tamanho da tampa. E todos nós aqui, eu tenho certeza que tem sonhos de Deus. Todos nós aqui tem uma palavra poderosa de Deus. Todos nós temos uma visão de Deus. Teve experiências grandes, se a gente colocar aqui, nós vamos ouvir, né, testemunhos maravilhosos, como o Paulo sempre conta para a gente. A gente fica olhando, mas nós também temos sonhos. Nós também temos visões de Deus. Mas, de repente, foi-se colocado, né, em função de algumas situações, uma tampa. Mas eu quero dizer para você que Jesus já tirou essa tampa. E hoje eu vejo o Remir para nos ajudar cada um de nós a pular além da tampa. Né? Para irmos em busca desses sonhos, dessa visão de Deus, daquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ou talvez até alguns até pularam antes. Mas, infelizmente, por também algumas coisas, por anos, é como se o inimigo, de novo, colocou uma tampa ali. Mas eu quero dizer que você está num lugar onde que o Senhor te trouxe. Você está no tempo certo de Deus. Você está no momento certo de Deus. Você está participando de algo de Deus que vai te lançar, vai te ajudar a pular além da tampa e realizar os sonhos de Deus. Amém, queridos? Então, fique isso nessa manhã para você. Quero convidar o Hélio. O Hélio vai estar ministrando os nossos corações nessa noite, nessa manhã, né? Nessa manhã.
sei se é manhã, noite, boa noite, bom dia, boa noite. E eu creio que vai ser mais algo que pode nos ajudar a ir além da tampa. Amém, querido? Vamos orar pelo Hélio. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé um minutinho só, estender a mão em direção ao Elinho. Esses dias eu estava me pegando ali, eu falei, pô, eu tenho chamado o Hélio de Elinho. Pode chamar. Né? Mas eu nunca perguntei para ele se eu posso chamar ele de Elinho, né? Mas o Djalma fala e a gente parece que já está tão próximo, já algumas vezes que a gente está se encontrando, daí eu falo, ô Elinho, não sei o quê. Eu falei, será que eu posso chamar o Elinho de Elinho, né? Afinal de contas, né? É o doutor, é o pastor, né? Então eu tenho que chegar e falar assim, né? Tô fora. Estende a tua mão. Mas o Emir acaba com isso, tá vendo? Olha só. Estende a tua mão, por gentileza. Pai, nós queremos, com alegria, Senhor, com alegria no coração, orar agora nesse momento a Ti, pedindo que o Senhor use a vida do Hélio de forma extraordinária. Senhor, eu sei que o Senhor já colocou algo no seu coração e que ele realmente, meu Pai, ele esteja surpreendido pelo Senhor nessa ministração. Que ele também possa, meu Pai, receber neste momento, ele ter aquele discernimento que o Senhor, Pai, está falando, usando a sua vida, próximo a ele aqui de forma extraordinária, com a sua mão estendida, que seja não só nós a receber, mas que o Hélio possa, Pai, realmente viver um momento especial nessa manhã, nessa ministração. Nós o abençoamos e declaramos que sobre ele está a tua mão de graça. Amém, queridos. Amém. É isso aí. Obrigadão, Alberto. Podem sentar, gente. Bom dia, igreja. É assim que eu cumprimento a turma lá. Mas, olha, pensando até o dia de hoje, porque não terminamos ainda toda essa programação, né? Eu tenho sido muito enriquecido por tudo que eu tenho ouvido. Eu tenho certeza que esse também é o teu caso, né? E esse é um detalhe importante. Eu aqui vou falar de várias coisas hoje. Eu não sei o que eu vou falar. Eu vou falando, eu vou abrir minha boca. Mas eu sempre falo com a turma lá no Rio de Janeiro, gente, nós temos que aprender a estar prontos para ouvir. Porque essa coisa de nós estarmos em liderança e termos que continuamente dar uma palavra, falar para alguém, nós temos que entender que a posição mais importante é aquela que Jesus disse para Maria. Ó, ela sentou aqui e está ouvindo. Nós temos que ter corações ensináveis. Isso é importante. O pastor que não tem um coração, o líder que não tem um coração ensinável, ele não vai muito longe. Coração ensinável, um coração que para ouvir outros. Nós devemos nos alimentar de maneira contínua também de outros, porque Deus reparte, eu acredito assim, essa verdade que é a sua palavra, nas mais variadas revelações, nos mais variados ângulos de toda essa verdade maravilhosa, Ele reparte a mim, a você, a cada um de nós. E nós temos que estar continuamente ouvindo os outros, né? Outras pessoas vão contribuir demais. Eu tenho certeza que eu e você não chegamos até aqui porque simplesmente foi a nossa vida, a nossa jornada pessoal. Isso aí tem um peso, óbvio, mas foi porque outros contribuíram para você chegar aqui. Você levantaria a mão, outras pessoas contribuíram para você estar aqui. Alguém lembra daqueles primeiros líderes, quando você entra na igreja e não sabe nada, está doido para fazer uma opção de coisa, ai meu Deus, eu estou cheio de Jesus, eu quero ir para lá e tal, e o cara começa a dar aquela discipulada, te falar algumas coisas, né? Eu me lembro, por exemplo, um rapaz, quando eu comecei essa minha jornada cristã, alguns anos atrás, hein? Alguns anos só, então, beleza. Aí ele chegou para mim, eu lembro do nome dele, está vendo como é que a gente não esquece? Esse é um detalhe legal, né, gente? Você não esquece pessoas que marcam a tua vida. Seja de maneira construtiva ou destrutiva. Vamos deixar o destrutivo para lá, mas tudo bem. Mas a construtiva, isso é importante. Você e eu, nós esquecemos de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, quem foi o campeão aqui de São Paulo, da taça, não sei das quantas e tal, mas uma pessoa que naquele momento te ajudou, te mostrou algo, te ajudou a você levantar e a caminhar, você jamais esquece. Então, eu me lembro do Renê. Renê chegou para mim e falou, tu está empolgado, cara, que esse negócio é isso? Cara, eu não aguento, cara, Jesus é um negócio tremendo na minha vida e tal. Aí ele foi me contando algumas coisas, que ele tinha um pouquinho de experiência a mais, já era um jovem mais avançado de experiência. Ele falou assim, cara, uma coisa que eu vou te falar que você jamais esqueça. Preste bem atenção. Esse livro não é um livro que você carrega. Ele não é a palavra de Deus para que eu tenha ao meu lado. Ela precisa ser o seu estilo de viver. Pum! Aquilo caiu dentro de mim. E essa jornada toda que eu venho fazendo esses anos tantos, com tantas as oportunidades, situações que eu e você enfrentamos, e de repente a gente andar para lá, andar para cá e sair do caminho, isso sempre ficou no meu coração. Eu sempre entendi isso e aquilo ficou, eu comecei então a puxar esse cordão, né, de que a palavra, a verdade de Deus e tudo
que está escrito aqui, na verdade, tem que estar escrito dentro de mim, numa forma de viver. A verdade, ela se instala em mim e em você. Então, a importância é essa, né? Ser pronto para ouvir, de coração aberto, sincero. E essa verdade vai entrando na minha vida, vai entrando na sua vida, e ela vai produzindo aquilo que precisa produzir. E então, eu nunca mais vou esquecer do Renê, e eu tenho isso, eu passo isso para o teu coração. Seja uma pessoa que ouça outros. Tem muitas, olha aqui, nós temos um grupo aqui maravilhoso, gente, tem muitas pessoas maravilhosas para a gente ouvir. Às vezes a gente vai conhecendo uma outra pessoa, vai ouvindo uma palavra, mas se enriqueça com as verdades e as revelações que Deus tem compartilhado com o corpo de Cristo, porque é assim que a gente chega adiante, ok? Legal, vou falar sobre uma frase aqui, e vou tentar dividir ela em algumas coisas que também o Kelson falou, tem um pouco de relacionamento, eu entendo que isso aí é a grande dificuldade do fim dos tempos, mas e outras coisas que nós ouvimos aqui, né? Meu Deus, que maravilha. Tem que ter paciência para ouvir tudo de novo e mastigar aquilo ali, cortar esse bifinho, e isso ir alimentando o nosso coração, né? Mas há alguns anos atrás, eu tive uma oportunidade assim, contando um pouquinho sobre o meu ministério da minha esposa. Aliás, eu quero apresentar a minha lindíssima aqui, fique de pé, a Deise está aqui comigo nessa manhã, para quem não conhece. Olha lá aí, maravilha! Cara, eu vou te falar, eu sou o cara mais feliz da face da terra, né, bicho? É demais essa menina. Mas há alguns anos atrás, eu não sei quantos aqui começaram o ministério cedo ou tarde, mas eu comecei assim, sei lá, tipo Moisés, né? Porque, na verdade, sempre, desde que eu me converti na faculdade, eu sempre tive uma paixão muito grande por Deus e entendi, quando eu tinha 22, 23 anos de idade, eu tinha uma chamada para trabalhar, né, com tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E só que essas coisas, lógico, levam tempo, né? E eu passei bastante tempo da minha vida, eu acho que ali naquele forno, né, assando, né? Nem sei se ele estava ligado, meu irmão, mas vai ficar no forno assim, lá no raio que o parta, cara. E às vezes a gente não gosta, né? A gente quer fazer as coisas porque nós somos pessoas abruptas, né? A gente quer realizar, fazer, né? É isso que eu quero compartilhar aqui na manhã, presta atenção, né? Você fica doido para fazer coisas, cara, é um negócio que, como é que você segura isso? Né? Hoje eu entendo, né? Porque eu tenho lá também pastores mais novos, né? Lá no nosso ministério, a gente trabalha com outros, os caras são genuínos, têm chamadas maravilhosas, e a gente fica assim, tipo, segurando o rojão, né, cara? Segura o rojão para os garotos, não, calma, ô palavrinha que a gente precisa aprender, calma, beleza, mas acho que isso aí se torna uma prática. Então eu vivi durante muitos anos nessa palavra, da qual chamado paciência, né? E calma, sempre consultando, e Deus nunca carimbando, agora não, agora não, agora não, e tal. Nesse tempo de preparo, sabe, gente? No fundo, nós estamos numa grande preparação para muitas coisas adiante. Eu entendo isso. Eu percebo que Deus, com essa mente que Ele é, pensamento dEle, de que Ele não pode levar a mim e a você para algo que Ele já tem preparado, se do ponto de vista dEle, eu não estou preparado. Não estou falando nosso, não. Porque quando a gente fala com a gente está pronto. É comigo mesmo. Aonde? Vamos lá, e vamos fazer isso e tal. Sempre a gente tem essa perspectiva que nós estamos prontos. Então, eu fui convivendo com isso durante muito tempo, né? E praticamente assim, até eu poder, e Deus direcionar para que eu abrisse um trabalho, eu já estava com 44 anos. Não é que eu sou velho, não, eu sou novinho, hein? Mas eu entendo outras pessoas, Deus chama, o cara começa a trabalhar, e cedo é o momento e tal. E depois eu fui entender muitas coisas. Mas nesses anos passados, certa ocasião, Deus falou algo para mim que ali deu uma aprumada de muitas coisas na minha vida. Não é maravilhoso que Deus, de vez em quando, fala contigo algo, cara, que te dá uma baliza, que você enxerga lá na frente, e você abraça aquilo ali e fala, caramba, é isso aqui. Vamos dizer, te põe assim no eixo, te dá uma equilibrada. E Deus, então, Ele, conversando comigo, Ele me disse algo. E essa frase que eu quero compartilhar, e daqui eu vou puxar algumas coisas. Mas a frase é o seguinte, Elinho, o importante mesmo não é o que você faz para mim. O importante mesmo é como você vive para mim. Aí eu comecei a pensar sobre esse negócio. Não é o que eu faço,
mas o que eu vivo. Daí tem tantas coisas importantes, gente, porque o que nós fazemos para Deus deve ser uma consequência e não uma visão em si do que eu vou realizar. E aí eu comecei a meditar sobre isso, né, sobre essa fase. O que é importante não é o que eu faço para Deus, mas é como eu vivo para Ele. Eu comecei a perceber que Deus está interessado no meu interior, é no meu homem interior, é na minha pessoa, é no meu ser espiritual, nas coisas que eu e você precisamos enxergar para caminharmos com Ele, enxergarmos para termos clareza ao fazermos coisas, ao andarmos. O homem tem essa dificuldade de se relacionar por dentro, a entender as coisas que acontecem dentro dele. Pelo lado de fora, nós temos uma capacidade brutal de realização, é impressionante. Na verdade, a nossa mente, aquilo que Deus nos deu como talentos para que nós realizássemos, né, coisas na sua obra e tal, isso aí é a coisa mais fácil, minha e sua. Na verdade, hoje, quantidade de cursos, de treinamento para isso, né, de auxílio nas mais variadas formas, no contexto de organização, de realização, né, o ministério, isso existe. E direto, os meios estão super avançados, mas eu quero te falar que nós temos dificuldade em lidar com as coisas de dentro, porque nós não temos clareza. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de lidar com nossa própria personalidade, o nosso jeito. Quantas pessoas estão no ministério, mas, por exemplo, não gostam de si mesmas? Meu Deus, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que a gente vai enaltecer o ser humano, que não é isso. Mas não sabe lidar, não tem entendimento a respeito das suas fraquezas, não tem entendimento ou não tem claridade. Eu quero colocar e associar com vocês nessa manhã a palavra entendimento com claridade, sabe? Com iluminação. E é isso que eu venho compartilhando numa série lá com a minha igreja sobre isso. O Kelso falou coisas tão maravilhosas aqui sobre o negócio de a gente lidar com outras pessoas e tentar explicar e a pessoa não entender aquilo, né? Como é que eu quero que alguém faça algo se ela não recebeu ainda um entendimento, não houve uma iluminação? E a gente convive com isso. Então eu entendi que Deus, nessa frase, conversando comigo, Ele pediu que eu prestasse atenção no meu interior, nas motivações que estão dentro de mim, né? Essa fonte que sai. Deus é um Deus que olha a fonte, gente. Ele não olha o final dessa história, porque Ele sabe que se a fonte estiver limpa, o resto vai dar tudo certo. Mas nós não avaliamos muito isso. E nós somos líderes, trabalhamos na igreja. Então, não posso fazer por fazer. Fazer essa parte fácil. Eu entendi o que Ele estava falando comigo. Mas investigar um pouquinho mais o que está acontecendo dentro de mim e de você, por que eu realizo coisas, por que eu faço determinadas coisas, de onde está saindo essa fonte? É uma inspiração de Deus mesmo? É algo que eu tenho como claridade dEle, ou é uma vontade de fazer? Será que é algo que é da minha mente? E a gente tem dificuldade de alcançar isso aí e perceber. Tanto é que nessa nossa jornada com Deus é uma jornada de paciência mesmo, né? Porque essa claridade, ela, aos pouquinhos, ela vai aumentando, para que a gente tenha esse plano perfeito de Deus, né? A completa inspiração dEle. Então eu comecei, na minha vida ministerial, a trabalhar mais isso, justamente de eu entender as coisas dentro de mim. O que está acontecendo dentro de mim? Veja, gente, nossos sentimentos nada mais são do que reflexos que está acontecendo dentro de mim e de você. Muitas vezes eu estou lá interpretando coisas que acontecem no ministério com raciocínios errados, com pensamentos errados, principalmente, como o Kelso falou muito bem, a respeito de pessoas. E isso quebra o ser humano. Alguém está entendendo o que eu estou falando aí? Quebra demais, gente. Eu vou te falar, para mim, hein, eu tenho isso no meu coração, a grande tribulação, não é o cara chegar ali, eu vou te matar, então, cara, mata logo que eu quero ir embora. Eu estou satisfeito, está tudo certo. Esse não é o problema desse tipo de perseguição, a gente sempre vai ter, óbvio, você tem a verdade está em você que é perseguida. Não é em si, o inferno odeia, a verdade está dentro de mim, porque ele sabe que é perigosa essa verdade. Eu não sou perigoso, mas a verdade em mim é perigosa. Não é? Então, às vezes a gente tem isso, e esse é o grande conflito do fim dos tempos, para mim, estou te falando, a tribulação do fim dos tempos, e nós como líderes,
né, e pastores, nós temos que aprender a lidar muito bem, com claridade, entendimento lá dentro das coisas, para que o inferno não alcance vantagem sobre a nossa vida. Esses os versos que eu vou ler já com vocês. Mas é justamente isso, gente. O quê? É enxergar essa dificuldade de ter uma relação certa, de ver de maneira clara, pelo reino, pela ótica da palavra, situações. Essa é a grande tribulação do fim dos tempos, relacionamento. Olha como é que o mundo está, a destruição. Eu estava conversando com o Roger ali, estava me contando, cara, que ouviu uma palavra, a pessoa veio buscar a igreja, nasceu na igreja, depois se afasta e tal, aí de repente acontece uma confusão, aquilo outro e tal, daqui a pouco pá, o filho mata a mãe e tal, está assim desse jeito o negócio. Essa é a grande tribulação. E eu vou te falar, Jesus já tinha falado sobre isso. E ele deu um recado para os discípulos, que Mateus capítulo 24, e um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, Deus tem mexido no meu coração para dar uma olhada sobre essas coisas do fim dos tempos, não porque eu estava prevendo, quando Jesus vem, não é isso, mas as situações, aquilo que se apresentariam para que nós estivéssemos na vantagem, não na desvantagem. Então, Mateus capítulo 24, nós sabemos lá que Jesus, por se multiplicar a iniquidade é a palavra que tem relacionamento com falta de verdade. As pessoas estão vivendo sem a verdade. Elas estão querendo ir para a igreja, estabelecer a igreja, amar Jesus, levantar a mão e cantar, mas não estão debaixo da verdade, de um governo da verdade, estabelecido debaixo de uma palavra como um estilo de viver. Porque isso confronta a nossa carne, nós sabemos disso, mas ele não sabe lidar com isso, ele não entende as coisas de dentro, ele sabe que tudo que sai dele, ele pensa que é legal, mas vem da sua cabeça, vem da sua carnalidade, está interpretando, está tirando ideias erradas, pensando errado a respeito de outras pessoas e tal, e vai vivendo, ele acha que ele vai chegar lá, mas não vai chegar mesmo, não chega. Na verdade, ele está sendo enganado, há um grande engano nisso aí. Então, Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Se você dá uma lida na palavra amor, a palavra amor lá, gente, o amor ágape só pode estar em mim e em você, naqueles que são de Deus. Porque no mundo não tem. Eu não posso esperar de nada acontecer lá fora. Eu olho situações lá fora e a gente fala, gente, isso aí é normalidade. O pessoal não tem vida, não tem verdade, não tem a pessoa de Deus, vão viver assim mesmo. Mas dentro da igreja, não pode. E nós sabemos também que Jesus falou que uma das características do fim do tempo seria essa apostasia da fé, que não é necessariamente, isso até acontece, pode ser o extremo, a pessoa abandonar Jesus, que a gente sabe. Mas a apostatar-se da fé, gente, é tentar viver uma jornada cristã à sua maneira. Viver uma jornada cristã como pensa, como acha, e pede Deus para se encaixar isso. Arrasta Deus para me abençoar no que eu penso, no que eu acho, como deve ser. Não vai funcionar. Essa é uma igreja enganada. E o líder que entra nessa panela, ele acaba vivendo uma jornada enganada a respeito dele. Justamente. Porque Jesus falou, olha, isso aí vai se esfriar. Nós vamos perder essa iluminação, essa claridade. É isso que eu quero mostrar a vocês. Vamos ler 3 textos aqui, porque isso é pertinente para mim e para você. Salmo 119. O Duris puxando dessa frase que há muito tempo mexe comigo. O interesse de Deus está dentro de mim e de você, na nossa pessoa. Eu quero te falar uma coisa nessa manhã, olha só. Deus quer mesmo te transformar. Pastor, mas eu quero fazer a obra dele. Cara, na transformação da nossa vida, a frutificação. Não, pastor, quem tem que mudar é o membro da minha igreja. É mesmo? Ele botou um cara bem chatonildo lá na tua igreja. É para transformar você e eu. Eu tenho uma meia dúzia lá. Mas são uma bênção. Como diz lá no Rio, é uma benção. Os caras são uma lixa na minha vida, rapaz. Mas como eu estou sendo lixado. Que maravilha, estou feliz. Não, eu quero fazer a obra. Rapaz, a obra de Deus é você e eu sermos transformados. Se isso não acontece, o interesse dele é esse, é a transformação minha e sua. É justamente porque eu e você estamos sendo transformados por várias situações, inclusive essa que eu considero a pior, e nós temos que não deixar Satanás ganhar isso aí, é relacionamento.
Nós vamos sendo transformados, nós vamos frutificar, nós vamos abençoar outras pessoas, cara. Aí eu vim entendendo tudo isso. E a gente está sempre pronto para fazer, acha que a gente está pronto. Já viu a dificuldade que eu e você temos de enxergar erros? As nossas dificuldades, nossos erros? Sabe por que a gente tem essa grande dificuldade? Porque a gente não tem claridade por dentro. A palavra clareia para que nós enxergamos. E o espírito que domina nesse mundo e tem entrado na igreja do orgulho, que é justamente esse espírito que cega as pessoas de reconhecerem erros e falhas e ter essa tendência a pensar que é melhor que os outros, viu, Marquinhos? Aí a gente vê, a gente está olhando para o lado de fora, na capacidade humana, nas coisas naturais, quando na verdade nós temos que olhar para a nossa vida, o nosso interior. Diante de Deus, Ele é grande farol, a sua palavra é a grande verdade que ilumina no mundo de trevas que nós vivemos, gente. É treva, esse mundo aqui é governado pelo mundo do Espírito. Nós somos governados pelo mundo do Espírito, não é verdade? De lado, que governo eu estou? De que comando eu estou? Estou debaixo de uma inspiração de Deus, no comando dEle, do governo dessa verdade? Eu estou em claridade? Veja, versos maravilhosos, mas simples, vai lá comigo, Salmo 119, no verso 97, o salmista, eu acredito, porque, caramba, não tem aqui o nome do cara que fez esse salmo, mas eu vou te falar, tem o jeito de Davi, rapaz, porque o cara é apaixonado pela palavra. Então está lá, bom, essa é a minha conclusão, tudo bem. Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, cara, tem paixão pela verdade. Eu tenho incentivado hoje os meninos que eu entendo lá, que estão despertados para o ministério, a serem apaixonados pela palavra, gente. Não é serem apaixonados pelo ministério. Isso é consequência. É serem apaixonados pela verdade, pela palavra, pela pessoa de Deus. O resto vai sozinho, é consequência. Quanto amo a tua lei, é o meu estilo de pensar, é a minha maneira de meditar, eu reflito, eu penso. Gasta tempo pensando com a verdade. Isso é super importante. E, gente, isso aqui é uma das práticas de transformação na nossa vida. Nós somos transformados pela renovação do nosso interior. O ser espiritual é um ser pensante. Jamais desassocie isso, ele é um ser pensante, ele precisa receber a ministração da verdade, iluminados pelo Espírito Santo, porque aquilo vai começar a fazer uma impregnação em você. Quando a verdade é iluminada pela pessoa do Espírito Santo, ela começa a fazer parte de quem você é. Que a Cilda não muda mais, é igual aquela tatuada que Deus ficou, porque agora eu começo a ser Ele, porque Ele está impregnado em mim. Mas veja a operação dessa verdade, da paixão, da abertura, do coração que eu dou para essa palavra, a ligação com a pessoa dele, a comunhão da pessoa do Espírito Santo, para que isso aconteça na gente. Senão nós não somos transformados, nós seremos apenas, gente, pessoas que recebemos instrução. Beleza, vou receber uma instrução, vou receber uma palavra hoje, estamos aqui nesse congresso ou no outro, a gente ouve e tal. Mas se eu não estiver articulando dessa maneira, isso aqui não se transfere para o meu espírito, trazendo transformação à nossa vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aí, gente? Mas como Jesus falou, meramente ouvinte e tal, não vai funcionar. Vocês ouvem e não percebem, como foi falado aqui. Vocês não estão entendendo nada. Claro que não, porque é uma relação muito superficial, muito humana. A facilidade com que eu e você abordamos as coisas de Deus, ou aquilo que a gente quer aprender com o cérebro é muito grande. Nós temos que desligar isso. Aprender a desligar. Eu não recebo entendimento do cérebro. É como foi falado, maravilha, eu vou te falar, que banquete esse final de semana. Estou ouvindo uma coisa, cara, recebe pela fé, põe no teu coração. Se eu abordo para querer entender Deus com o meu cérebro, eu nunca vou compreender. Mas eu creio nessa verdade. Se eu não estou entendendo, o Espírito Santo me ajuda. Um dia Ele vai iluminar e aquilo vai fazer parte de você. Até nisso, Ele sabe como dar aula, iluminar verdades e transformar eu e você para que a gente cresça.
para que a gente cresça e a gente vai crescendo, maturidade. Eu falo para o pessoal, a gente na igreja, olha só, presta atenção, eu só quero saber de uma coisa, quero saber se você está andando no caminho, não me conta isso, se você já conhece a Bíblia de cor, já fez a escola bíblica tantas vezes, eu quero saber o seguinte, você tem sido a mesma pessoa de um ano atrás? Porque se você tem sido a mesma pessoa de um ano atrás, tem alguma coisa errada, não está havendo transformação. Mas no momento em que a gente começa a ser transformado, a gente se torna uma pessoa melhor, diferente, a gente começa a ter mais claridade, a gente começa a entender, né, diante de situações que acontecem, as minhas respostas às situações mostram o tamanho da minha maturidade, o meu crescimento. Aí, cara, tu está no caminho. Aí então no Salmo 119, essa é a prática, está falando lá, medito na tua palavra. Agora que é legal, porque a ligação do 97 com 98 é fantástica. Então essas verdades da qual eu penso, da qual eu reflito, e muitas vezes, gente, nós sabemos disso, né? E a gente tem que permitir isso. As verdades nos confrontam, não para condenação, mas para nos ajudar a crescer. Hoje eu não sei o que está acontecendo, mas recentemente eu falei lá na igreja. Hoje, quando você traz uma palavra para corrigir, as pessoas hoje estão se ofendendo, rapaz. Estão se ofendendo. É mesmo? Está ofendido? Não, procura outro lugar. Não estou aqui para agradar as pessoas. Eu estou aqui para o seguinte, você tem um coração aberto, vamos caminhar junto e vamos chegar? Porque se Deus não corrige a minha vida e não mostra coisas que nós precisamos ser mudados e transformados, gente, nós não vamos chegar lá, assim eu tenho que dizer, porque o negócio está feio. O tempo é esse, da destruição. Você pensa que o inferno está preocupado com quem está lá fora? Porque está já na mão dele, ele quer destruir eu e você. Eu falo isso lá na igreja, ele quer te matar hoje. Aí, pastor, que é isso? Ser ligado, cara. Presta atenção, você tem que estar iluminado. Você tem que estar com um farol bem grande para perceber as ciladas. A artimanha dele, a maneira, a estratégia que ele usa para te quebrar a tua casa, a tua esposa. Aí, meu irmão, recentemente eu falei, olha, sabe qual é a estratégia que ele está usando aí na tua casa hoje? Ele está usando assim, ó, que a tua esposa já não gosta mais de você como gostava antes. E você está acreditando. Ih, rapaz. Se olhou para o lado, o negócio ficou feio. Aí, caramba, é mesmo, olha só, coisas que estão acontecendo devagar, com doses homeopáticas de pensamentos para me induzir ao erro, para que eu faça uma escolha errada, que eu estrague tudo, porque eu fui alimentando coisas que eu não fui lá pesquisar ou entender com esse farol ligado, por isso que eu estou falando do interior, de onde vem essa fonte, cara? Que fonte é essa? Que contamina o meu interior, que vem de fora tirar a verdade dentro de mim, fazer com que ela não seja mais o meu estilo de pensar, a minha maneira. E a pessoa ela vai enfrentando, não, eu tenho razão, porque ela fez isso comigo, aquilo outro e tal, pai e tal. Os caras vêm conversar comigo agora recentemente, uma pessoa da África, liga para mim, da África. E a gente falando no WhatsApp lá e tal, e daqui a pouco ele ligou e tal, beleza, o cara falou da mulher isso, aquilo outro, conheço, casal da igreja, criado na igreja, legal, casal bom, eu amo o casal. Beleza, falou isso, que a mulher é assim, aquilo outro e tal, falou, então não aguento mais, estou desistindo, 2 filhos maravilhosos e tal, olha só, ela só faz isso comigo, eu vou te falar, ela não me respeita, e aquilo outro e tal, falou para caramba, já desse, estamos ouvindo ali. Daqui a pouco, quando ele terminou, ele falou, pastor, pode falar. Falei, então tá legal. Para começar, vocês precisam de uma surra. E mandei ver. Falei uns 3 minutos, vocês estão precisando de uma surra, rapaz. Estão cegos, falei isso aí, a Deise estava me lembrando aqui. Estão cegos, cara. Estão cegos, que papo é esse? E tal, pá. Você sabe que depois, quando foi terminar a conversa, pastor, obrigado, porque você foi o primeiro que falou a verdade para mim. No fundo é isso, gente. Se nós não treinarmos na nossa igreja a maturidade, a transformação, não fica esperando que as pessoas vão ter uma atitude correta, porque não vão ter, não. Se eu não der uma bagagem de iluminação e mostrar, e você, com a claridade da palavra, mostrar o coração, e o Espírito Santo for lá dentro para mostrar e tirar ele de onde ele está, porque ele está pensando errado direto. Porque ele só pensa bobagem, ele só pensa em outras coisas, mas na verdade ele não medita. Ele não percebe que esse livro é a minha grande transformação, que mantém vivo, enxergando,
Como eu devo pensar, analisando aquilo que chega na minha vida, cortando aquilo que eu sei que é do inferno. Eu vou alimentando um pensamento errado a respeito de uma pessoa, de você, eu estou no caminho errado. Todos nós aqui somos falhos. Ninguém aqui é perfeito. Mas nós precisamos andar na base como Deus estabeleceu. Por isso que ela é perfeita, perdoando um ao outro. Chegando, cara, eu fiz alguma coisa contigo, não está legal, cara, eu não vou deixar isso prosseguir. Agora, recentemente lá, 2 pastores nossos lá, são mais novos, eu sei, eu amo eles demais, os caras são bons, mas são garotos. Aí estavam lá de biquinho um com o outro. Aí sentei os dois, abracei, dei beijo, olha só, vamos conversar, não dá para ficar assim. Eu não faço assim, eu e a Deise, a gente ama vocês demais, cara, vamos conversar, o que está vendo aí? Aconteceu isso, aquilo outro, cara, olha só, com base na palavra, beleza, conversamos ali 1 hora, 1h30, os dois se abraçaram, depois saíram para almoçar, maravilha, nós temos que promover isso. Você não pode esperar que espontaneamente as coisas vão acontecer na tua igreja, nós temos que mostrar para eles o que está acontecendo. A iluminação, levar eles à reflexão da palavra. Nós temos que refletir na palavra. Não, pastor, mas não perdoo. É mesmo, você não perdoa? Por quê? Porque fez isso comigo, fez aquilo outro, me traiu, fiz aquilo outro. É mesmo? Que beleza. Então, vai com Deus. Não, mas isso aqui é... Cara, você está pensando errado, já está na mão do inferno, ele já te tomou, ele está na liderança, está governando você e você está agindo com base naquilo que ele quer. Vai te destruir. Então, olha só, continuando lá. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Numa outra versão está assim, os teus mandamentos me fizeram, porque há uma transformação que precisa operar em mim, em você por dentro, mantendo eu e você vivos por dentro. Ah, mas eu tenho a palavra, eu tenho Jesus, é pouco, eu sempre falo isso na minha igreja. Ó, você está na igreja, beleza, agora eu tenho Jesus, tenho a palavra, eu estou numa igreja e tal. Você fala, é pouco, é muito pouco, você não vai vencer assim. Achando que só tem Jesus, graças a Deus por Jesus, é pouco, tá legal, vai pensando, você precisa de mais. Você precisa desse Jesus, que é a verdade instalado em você. Você precisa desse Jesus, que é a verdade, transformar você, mas aí eu não quero. Então pede para sair de campo e volta para o mundo. No fundo é isso. Não adianta, gente. Transformação. E aí, essa transformação opera exatamente isso aí. O que vai fazer? Vai fazer com que eu e você, a gente se torne mais sábios que os nossos inimigos. Aleluia, cara. É tudo que eu e você precisamos. Não é ser esperto, não. Nós precisamos ser mais sábios que o nosso inimigo para identificar aquilo que é uma cilada. Aquilo que é algo que tenta me derrubar, ou está vindo para promover uma destruição, uma quebra, até mesmo dentro do ministério, até mesmo dentro dos relacionamentos. Nós temos que estar iluminados justamente para essa verdade, para nós estarmos na dianteira. Vai me tornando, a verdade, ela vai crescendo em mim, em você, vai fazendo parte, nós vamos percebendo. Não me pergunto como eu sei isso, mas eu identifico, eu olho assim uma situação que está acontecendo lá de dentro, vem aquele discernimento. Vem um discernimento de entender o que está acontecendo. A boa parte das pessoas caem nos conflitos, fazem coisas, não estão percebendo nada. Nem acham que aquilo ali é uma ação diabólica destruidora. Mas essa verdade instalada na forma de transformação de dentro que está operando em mim, a gente vai identificando, essa fonte é do inferno, isso aqui é de Deus, isso aqui é do inferno, isso aqui é de Deus e tal. E aí nós vamos nos tornando o quê? Mais sábios que os nossos inimigos, porque eles estão sempre comigo, estão instalados dentro de mim, na forma de verdade, sempre iluminados. Essa é a grande contaminação, gente. Sabia? O inferno, ele é, como todo mundo sabe, ardiloso. Tem um pastor amigo meu que fala, ele é ardiloso. É assim mesmo. Porque ele trabalha com doses homeopáticas. Ele vai te envenenando aos poucos. Sabe que determinados envenenamentos ou contaminações, o grande segredo é o tratamento mais rápido possível. Porque se depois de um tempo, aquilo ali encher, ele vai trocando a natureza que existia. Okay? Ele vai contaminando aquela natureza, vai matando a que tem, a que é real, e vai ficando, e vai tomando espaço, e vai ganhando, e se torna todo veneno, ele mata.
É por isso que as pessoas vão perdendo uma consciência de entendimento sobre verdades, na sua maneira de viver, nos relacionamentos, na sua maneira de proceder como pastor, até mesmo com as oportunidades. Se o inferno, cara, ele não pode te parar, ele te acelera. De bobo ele não tem nada, hein? De bobo ele não tem nada. Tu é o cara. O quê? Olha aí quantos te seguem. Poxa, vou te falar, cara, tem coisas que são perigosas demais, cara. Espera aí, o nome que está envolvido no nosso meio é o nome de Jesus, é o reino dele. Ninguém quer fazer a oração ou a declaração de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Ninguém faz uma oração comigo. Ninguém faz. Ninguém faz aquela oração lá de Davi, Senhor, som do meu coração, vê se é em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Que é isso? Eu sou pastor. Esse negócio ainda agarrado a determinadas coisas de liderança, porque o cara é líder, ele vai se embolando com a própria cegueira das trevas, que vai contaminando e matando a natureza dele. Ele vai entendendo que pelo simples fato dele ser pastor, ele é perfeito. O que ele é, não tem nada a ver, não, para os outros. Não, eu sou perfeito, eu sei, eu penso, eu determino, eu faço isso. Por isso, esse estilão do inferno de muitas lideranças, lideranças dominadoras. Isso é do inferno, gente. O cara está cego e não sabe, dominado. Já foi contaminado e não sabe. E aí vai provocando outras coisas, vai provocando no coração daqueles que estão debaixo só sentimentos estranhos, errados. É um cara que estava ali de paixão genuína por Deus, né, começando, ou de repente com uma chamada, tudo estragado, porque depois ele vai chegar a uma conclusão, ele não tem fundamento, não tem na maturidade, vai chegar a uma conclusão, a igreja é tudo isso aí mesmo, aí, pastor, o que eu vou te falar, me usa, igual me chupa a manga, depois joga o caroço para fora e tal, esse tipo de coisa. Meu Deus, gente, o que é isso? Tudo porque está sendo contaminado, está sendo envenenado aos pouquinhos. E tem determinadas situações. E o negócio está tão profundo que, em muitos casos, não tem volta, infelizmente, porque a pessoa foi dando corda para aquilo, e o inferno vai entrando. Alguém lembra que a grande tragédia de Judas, e você vê uma coisa interessante, porque nas Escrituras não está escrito que Judas ele era o filho da perdição, está escrito que existiu o filho da perdição, só que Judas ele se classificou para ser. Eu não entendo Deus criar o ser humano e determinado para que ele seja o safado. Mas sabe, aos pouquinhos, em algum momento da sua vida, numa pressão ou numa situação que ele estava enfrentando, ele foi lá e achou que ele, sendo o tesoureiro, ele poderia tirar um dinheirinho ali e resolver um probleminha dele, que depois aquele papo, não, depois eu boto de volta. A gente não sabe. Mas ele começou a fazer determinadas práticas que foi apagando a luz dele. Ele foi permitindo ser apagado. E ele foi sendo corrompido, envenenado por uma prática. E daqui a pouco ele começou, então, tudo anda junto, né? O espírito do inferno, da mentira, começou a sair dos seus lábios. A mentir, a mentir. E daí eu achei interessante, porque lá em João, chega aquele momento que Jesus já, por presciência, já sabia, né, de tudo isso que estava acontecendo, nessa contaminação que ele permitiu. Diz lá que Satanás entrou. Ele não entra assim. Ele não chega aí, vou entrar na tua vida, mas não vai mesmo. O quê? Se nós estivermos iluminados pela verdade, meu irmão, ele passa do outro lado da rua. Porque ele sabe que a verdade está em alta. Porque ele sabe que a sua maneira de viver, a sua maneira de viver, a nossa prática, tem sido a prática da verdade, de reconciliação, ou de cortar determinados pensamentos. Nós somos provados onde ninguém vê. Nós não somos provados aqui no nosso meio, aqui quando a gente está reunido, conversando. Quando ninguém te vê, quando você está sozinho, nós somos provados. É ali que está o anjo com a prancheta. E agora, Elinho? Estou aqui, cara. Ou vai ser 10 ou vai ser 0. Olha aí o que tu está fazendo. É esse tipo de coisa. Mas se nós mantermos essa iluminação, essa claridade por dentro, nós não vamos permitir sermos contaminados. Como eu falei aqui com o Djalma, com o grupo de pastores que a gente estava conversando, eu acredito no reino de Deus, cara.
Eu acredito num relacionamento onde a gente cresça em maturidade, como foi falado muito bem, nós somos pessoas falhas, mas a nossa maturidade, a instalação da verdade está tão alta na nossa vida que a gente sabe se reconciliar, a gente sabe conversar e falar, cara, eu te amo, no nome de Jesus, me ajuda, estamos juntos e tal. Eu acredito nisso. Eu também vim de processo do passado onde não existia isso. É uma das coisas que me angustiavam, estava fora, o Espírito Santo me incomodava aquilo. E, gente, onde não tem a presença do Espírito Santo em liberdade, o amor dele fluindo, não tem outro lugar, porque é só esse o lugar. Não tem outro lugar que a gente possa criar. Se o homem cria alguma coisa na sua base da humanidade, porque nós nos juntamos, como o Kelso falou muito bem, é só a humanidade. E eu vou te falar, onde tem humanidade, o inferno tem a mão. É tão somente isso. Não acredito muito em você, no homem exterior, não, tá? O homem exterior, eu e você, não acredita nele, não. Bate nele, dá tapa nele. Nós temos que acreditar no homem interior. E revestido da verdade. Porque é esse que nos traz consciência, que nós nos ajoelhamos diante de Deus e falamos assim, me ajuda, eu estou vendo isso, aquilo, outro e tal. O que você quer de mim? Eu não quero nada, o que você quer de mim? Esse é o lugar. Então aqui está falando sobre esse salmo, uma outra passagem muito interessante, fala comigo, já estou terminando. 2 Coríntios capítulo 2, no verso 11, e se você ler um pouquinho antes, você vai ver no contexto, está escrito que Paulo concorda, só para te contar rápido, Paulo ele vai com os irmãos que disseram assim, Paulo, nós vamos perdoar uma pessoa. Aí Paulo disse assim, cara, eu vou com vocês. Tá legal, vamos perdoar essa pessoa. Aí agora que é o detalhe, para você ver como é que Paulo tinha isso em alta, a iluminação das verdades instaladas nele. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas artimanhas. Ou seja, Paulo ele estava à frente, gente. E nós podemos viver assim, conscientes das situações que são ciladas na nossa vida. Agora mesmo, eu estava com o Esaú no carro, a gente estava vindo para cá, ele fez um comentário que eu achei demais. A gente estava passando ali no lugar que a gente está passando todo dia, o GPS manda a gente para lá, estamos até aprendendo o caminho, né, Esaú? Aí, eu falei, Esaú, aqui, caramba, cara, tinha lá um bloco de 3 prédios pequenos assim e tal, uma máquina ontem estava lá, os prédios estavam de pé, hoje a gente já passou de manhã, não tinha mais nada. Aí ele falou assim, olha aí como é que é fácil destruir. Pum, lá dentro, é isso aí, cara. Aí você vem construindo algo, já há muito tempo, Deus está contigo e tal, mas a gente dá aquela vacilada, não pluga na tomada, já tem facilidade de pegar um microfone, tem umas verdades, começa a colocar, e não cuida do homem interior, não cuida das reflexões que estão acontecendo dentro de mim, que vem à minha cabeça mais. Eu começo a ser minado na minha maneira de pensar a respeito de pessoas, eu começo a ficar mais ansioso, eu começo a ficar mais inseguro, eu começo a criticar demais, eu começo a julgar pessoas. Isso é sinal que o fundamento nosso interior, nosso espírito, com a verdade, não tem sido feito aquele exercício contínuo de fundamentação, de ficar ali, de botar para dentro, de revestir, de cuidar. Não podemos, gente. Eu quero dizer algo para vocês, eu acredito que uma boa parte aqui vai comigo. O difícil não é começar, o difícil é terminar. Muitos começaram e não terminaram. E principalmente porque quando Deus está conosco, cara, não tem jeito, o Espírito de Deus fará tudo. Esse ministério crescerá e abençoará muita gente. Mas se não soubermos lidarmos com isso, não vamos terminar. Eu tenho aprendido algumas coisas, a gente tem falado isso, porque são decisões. Alguém comentou aqui, é isso mesmo. Nós temos que tomar determinadas decisões, de não fechar a porta para ninguém. Outra, tomei decisão com a minha esposa, já há muito tempo, passar debaixo da porta, no contexto de humilhação sempre. Sejamos certos ou errados, se a pessoa chega para mim e fala, pastor, você é isso, aquilo está errado, aquilo outro, cara, então me perdoe, cara, eu te amo demais. Isso é o espírito do qual Jesus disse que ele tinha, que foi o que venceu as trevas. Você entende como é que nós temos que trabalhar isso até o final? Cuidarmos, cuide do teu interior, para que o inferno não ganhe espaço, te contamine, e tire a tua natureza,
tire todo um projeto de Deus que Ele tem preparado, mas eu não estou ligado nisso, pastor, em cuidar do meu interior, de como eu vivo para Ele e tal, mas eu estou querendo fazer, cara, isso será consequência. E aí, Efésios capítulo 4, no verso 27, Paulo disse, óbvio, como novas criaturas, ele falou que agora nós devemos vestir essa veste da justiça, e nós devemos viver a nova criatura. A força da nova criatura está em viver a nova criatura. Ele fala lá, não deis lugar ao diabo. Eu não tenho nada com ele. Jesus, em certa ocasião, disse lá assim também, eu não tenho nada com ele, eu não tenho parte com ele. Mas nós temos que cuidar do nosso interior, todos os dias. É uma jornada de crescimento, de transformação. Então, isso aqui é um bom termômetro para mim e para você. Estou sendo transformado? Estou sendo confrontado em amor por Deus, dizendo, Elinho, isso aqui está errado, cara. Pensa assim, não é assim não, é dessa maneira. Cuidado com essa cilada, isso está acontecendo. Manter esse coração iluminado para nós concluirmos e terminarmos essa carreira muito bem. Alguém está entendendo, gente? É simples, ok? E a gente gasta tanta ansiedade pensando como vamos fazer, aquilo outro e tal, em realizações que esquece. A grande realização, eu não vou esquecer isso jamais, é essa que Deus está operando em mim e em você, transformação. Ele quer a minha transformação. E de quebra, como Ele é o Todo-Poderoso, na minha transformação eu vou frutificar e vou abençoar outras pessoas. Deu para pegar isso? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Johnny, por favor, põe a mão naquele teclado. Esse menino. Adson, vem aí também, vou te dizer. Canta para mim o Espírito Santo, por favor. Vou dedicar essa para você. Esses meninos são demais, não são? Eu vou te dizer, rapaz. Vamos compartilhar. Fortaleza, né? Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos nos tornar conscientes de quem nós somos, né, gente? Não nas coisas que acontecem na nossa mente. Como foi falado, dificuldades, lutas, tudo isso a gente enfrenta. Isso faz parte desse crescimento. Isso aí é a flecha. Eu te escolhi e te chamei desde o ventre da tua mãe. Essa é a flecha muito bem polida que Deus coloca na sua aljava. E é interessante que a gente fica tentando pular lá dentro, tentando realizar os nossos sonhos, a nossa maneira, na força, querendo desesperadamente algo, o simples fato que nós queremos. Mas aí a aljava está lá com várias flechas, tranquilas, calmas, na paciência, onde ninguém vê. Esse lugar é bom. Aí vem o mestre, vem o arqueiro, vem o Todo-Poderoso. Agora, meu filho, eu trabalhei na tua vida, eu tenho trabalhado na tua transformação. Eu te necessito. Manda o teu fogo. Sim, meu Pai. A este lugar. Espírito Santo. Sim, meu Rei. Só desejo ver tua glória. Sim, Pai. E majestade. Tu és minha força. Tu és, Senhor. Aleluia. Tu és minha ajuda. Espírito
neste lugar. Então, como eu disse muito bem, Espírito Santo, deixa Deus pegar você, que é uma flecha preparada por Ele, que Ele com certeza vai atirar e vai atingir o alvo. Você vai alcançar muito mais do que você imagina, muito mais do que nós desejamos ou pensamos. Me lembrei quando foi citado aqui, o pastor Kelso falou sobre Abraão. Deus, no final daquela história, falou: cara, eu vou te engrandecer, eu vou te levar para uma terra que eu prometi, eu tenho um plano, um propósito na tua vida. Aí ele declara assim: eu te abençoarei. E Deus é um Deus abençoador, óbvio, mas falou: se tu uma bênção. Ninguém se torna uma bênção, gente, se não for transformado. Ninguém é uma bênção do nada. Há um trabalho que Deus opera na nossa vida. Tu és uma bênção. Deus nos criou para sermos uma bênção. Sermos abençoados já está no combo dessa transformação. Eu quero que nessa manhã você entenda, você é uma pessoa valorosa. Você é uma pessoa que Deus te escolheu, por isso você está aqui. Não se sinta desvalorizado, não agarre os sentimentos e reflexões que o inferno quer que você tenha, de desvalor, de que a minha vida não vale nada, de que eu não faço isso, aquilo outro. Não olhe para outras pessoas, olhe para você, olhe para aquilo que Deus Ele já instalou dentro de você. Você tem um chip instalado dentro dele, uma chamada. Você já está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se angustie com isso. É como esse corpo mesmo, cada célula no seu órgão, na sua função. Seja feliz por isso. Seja muito feliz, que nós temos o privilégio de poder servir aquele que vive e reina para sempre. Seja feliz com a tua chamada. Seja apaixonado por isso. E é assim mesmo. Vamos sendo transformados de glória em glória. Aí a glória dele vai alcançando espaço dentro de mim e de você, para ela se manifestar. Aleluia.
onde há manifestação do amor de Deus, aí a cura. Eu sinto essa inspiração. Se você está sendo atacado por alguma enfermidade no seu corpo, me veio essa passagem de Tiago, capítulo 5. E nós todos somos ministros de Deus. Se você está precisando desse toque da paixão de Deus, do amor de Deus, Ele está aqui. Ele conquistou algo na cruz do Calvário que é nosso. Ele pagou um preço. Nessa área, gente, eu tenho aprendido algumas coisas. Eu fui médico durante muitos anos. Mas hoje eu tenho esse entendimento que muitas pessoas estão doentes por falta de perdão. Falta de perdão. Ah, mas eu não tenho nada, eu já perdoei. Não, mas tem alguma coisa lá dentro que ainda fica remoendo. Não tem aquela liberdade. Enquanto a gente não estiver leve por dentro, não funciona. Não é dizer. É algo que tem que acontecer dentro. Eu até entendo. Nós não temos capacidade humana para perdoar mesmo, não. Mas é isso aí. É o Espírito Santo, é a força dele. Porque a gente se entrega, a gente abre, ele vem e faz algo dentro de mim, de você, que brota aquela paixão. E a gente vai lá e pede perdão. Quebra todo bloqueio. Se por um acaso é uma situação dessa contigo, com alguém, nós estamos sempre com pessoas que sempre podem pisar na bola, por imaturidade. Leve sempre isso. Eu tenho conversado com a Deise, vamos entender, tem muitas pessoas imaturas, vamos relevar isso e ajudar. Como eu falei, você é uma pessoa de valor. E Deus tem uma proposta para você bem longa. Aguenta aí. Não deixa isso consumir ao ponto de tirar a tua saúde. Isso é uma coisa que você resolve com Deus. Se de repente você tiver que voltar e ir lá conversar com alguém, vai lá, cara. Se reveste desse Espírito certo. Eu quero te falar, 300 quilos vão sair. A alegria vai voltar. A doença vai embora, porque ela não tem mais espaço, ela não tem legalidade. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai. Aliás, obrigado por esses dias, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós possamos ter uma tarde ainda mais maravilhosa ainda, de comunhão uns com os outros. Que a gente possa estar mais uma vez na Tua casa, no nome de Jesus.